até cachorro tem aqui ovo. Nossa senhora. Estamos aqui, galera, diretamente do Shopping Guatemi. Tá vendo aí? Vim trazer meu filho para esse brinquedo de bolinha aqui, mas não podia perder a hora de fazer o periscópio. Eu queria saber se o áudio tá saindo legal, se tá dando para ouvir alguma coisa ou se tá muito ruim. Se tá muito ruim, eu vou ter que arrumar outro lugar para fazer esse negócio. Tá dando para ouvir alguma coisa aí? Aqui é o som do YouTube. Tá vendo ali meu café? Oh, valeu, hein? Obrigado. Bom, vamos lá, hein? Tomando um cafezinho aqui, que ninguém é de ferro. Saúde aí. Tem a oportunidade de vir em Brasília. Pense num café bom, esse café aqui, esse sorvete de frango. Bom, vamos lá, né? Galera, se o áudio estiver muito ruim, vocês avisam aí, hein? Vamos lá, hein? Só mais um golinho de café aqui. Vou mudar aqui. Aí. Eu arrumei uma base que não é a minha base profissional de casa, mas eu espero que esteja visível. Galera, primeira pergunta: como está o áudio? Preciso saber se esse áudio está funcionando ou não. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vou cortar aqui o som do notebook. Bom, galera, então boa noite aí para todos. Vamos lá, vamos tentar fazer. Graças a Deus, amém. Vamos lá, então vamos tentar fazer aqui nosso periscópio semanal de banco de dados aí toda quarta-feira à noite. Vamos começar aqui falando sobre o nosso roteiro de hoje. Para alegria de todos, o periscópio agora vai deixar disponível. Boa noite, hein? O periscópio vai deixar disponível os vídeos eternamente. Eu não mudei a configuração, então provavelmente a partir dessa semana os vídeos vão ficar disponíveis lá para vocês assistirem não só 24 horas, mas quando vocês quiserem assistir de novo esse vídeo, ok? Bom, então o que a gente vai tratar aqui na aula de hoje? Primeiro, os informes tradicionais, né? Aí tem aquele informe da semana passada, eu mantive ele. Basicamente a gente tem toda quarta-feira um encontro aqui. Vai falar de banco de dados, de BI sempre, e a gente tem também o nosso voucher lá da Pearson Education. Eu vou provavelmente com essa parceria da Pearson começar a gravar algumas aulas diretamente relacionadas com o livro do Navati. Então não deixem aí de ter esse livro, que a gente vai seguir a ementa de banco de dados por ele. Isso faz parte de outro projeto paralelo que a gente está tocando aí, que não tem relação direta com concurso, mas que tem relação com banco de dados e BI. Bom, legal. Agora nós temos um cachorro aqui também no shopping para agregar mais valor à nossa transmissão, e o cachorro resolveu latir loucamente. Bom, enfim, vamos seguir em frente e vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, né? O nosso assunto de hoje é Full Text Index ou Full Text. Alguns bancos de dados implementam esse tipo de index que serve como suporte para as buscas textuais aí dentro de banco de dados. Então, eu queria começar dando a oportunidade para vocês responderem a essa questão aí, uma questão de 2010, mas que introduz o assunto para a gente e faz com que vocês criem um foco aí no contexto de concurso público relacionado a esse assunto. Então, vamos dar aí 30 segundos para vocês lerem e responderem aí essa questão, que pede para você marcar se essa resposta é correta ou não, ok? Então vamos lá, 30 segundos aí. O que vocês acham? Certo ou errado? Questão um pouco antiga,
mas trata da definição do que a gente quer apresentar. Ela vai servir muito bem para esse nosso propósito. Bom, galera, então vamos lá, né? Vamos ler o enunciado aqui. Diz o seguinte: encontrar uma informação na web depende do uso de máquinas de busca e, consequentemente, da sua eficácia. Para permitir a busca por palavras-chave, frases ou consultas booleanas no conteúdo completo de textos, é justamente o Full Text Search, né? A busca no Full Text Index, que é o Full Text Search. As ferramentas de busca varrem a web fazendo download dos textos e indexando conteúdo. Isso é o que a gente conhece como a cache do Google, né? Então, se vocês lembrarem bem, o Google faz isso quase que perfeitamente, né? Ele indexa tudo e a cache dele, você muitas vezes não tem mais o conteúdo na web, mas a cache do Google ou a ferramenta de full search deles mapeou esse conteúdo e já disponibilizou aí de certa forma para vocês. Então, basicamente essa é a ideia aí do Full Text Search, né? Ele facilita, ele contribui para você ter acesso a esse conteúdo de forma mais rápida, e a gente vai estudar aqui nesses próximos 10, 20 minutos no máximo como é que ele funciona, né? A alternativa claramente está certa, né? Ela faz os downloads dos textos, faz uma indexação baseada em algumas características, e é justamente isso que a gente vai ver nos próximos slides, começando por esse exemplo aqui. Deixa eu melhorar um pouco o foco da câmera. O exemplo, pessoal, ele traz os diversos conceitos baseados em apenas um documento para a gente poder entender os conceitos relacionados a Full Text Index. Então, basicamente, vejam que a gente tem aqui, a gente tem um documento aqui do nosso lado esquerdo, né? Ele diz assim, ó, um documento, ele tem várias partes. A gente pode pensar isso aqui como um documento TXT ou um doc do Windows, um PDF. Ele vai mapear essas partes, vai dizer quais são as chaves, né? Sobre qual atributos ou sobre qual parte dos documentos ele vai indexar. Então ele diz quais são as chaves. Ele faz um comentário aqui no meio que é bem interessante, que ele diz o seguinte: note que as palavras my, on e is, que estão aqui no meio do texto, bike on mountains, trails, eles não estão presentes no nosso Full Text Index, porque eles são considerados stop words. Stop words, pessoal, não é linha de parada, né? Stop words é basicamente as palavras que são desconsideradas na construção dos seus índices. Então elas são basicamente descartadas aí quando você tem essa lista. Essa lista é construída baseada na linguagem, ou baseada no idioma que você está utilizando. Então, depois que você sabe quais são as suas chaves, quais são as suas stop words, se você tem isso dentro do seu catálogo, você vai construir seu Full Text Index, basicamente indexando o que interessa, suas palavras-chave e suas palavras que estão no título e, no caso, as keywords do documento, e você vai mapear. Vejam que aqui a gente tem uma diferença interessante entre os índices que a gente conhece, que geralmente são um conjunto chave-valor, né? Quer dizer, eles indexam diretamente uma linha da tabela, para o Full Text Index, onde um índice ele vai indexar várias linhas ou vários conteúdos distintos, ok? Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um índice especializado que contribui para buscas textuais. Então ele vai ter toda uma manutenção aí facilitada por conta dessa especialização. Se você for olhar para o ponto de vista de algoritmo, ele vai ter vários detalhes por trás desses conceitos, ok? Então eu escolhi aqui uns exemplos do Microsoft, né, no caso do SQL Server. Eu vou tentar dar uma aproximada aqui para que a gente tenha uma visão melhor de como funciona, o que a gente tem dentro do SQL Service, que é uma possibilidade de construção de índice dentro de um SGBD, utilizando aqui o exemplo do SQL Server. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem dentro do MySQL Server dois conceitos. Primeiro, a gente distribui os índices dentro de catálogos, ou seja, uma forma de agrupar índices correlacionados. Eles basicamente são links para determinados índices. Então, qual é a ideia aqui? Você primeiro vai construir um catálogo, e dentro desse catálogo você vai ter
os seus índices. É lógico, se você tem vários catálogos dentro do seu SGBD, você vai ter um catálogo que é considerado o default, ou seja, é o default do seu banco de dados. Você vai dizer que esse catálogo ele pode ser acessado por alguns owners, e você tem aqui a ideia de Asset Sensitive. Asset não é o que a gente chama de sotaque, não é o meu sotaque pernambucano. Asset, nesse caso, é acento, pessoal. Ele quer saber se a acentuação é ou não considerada nesses casos. Então, basicamente, isso que é feito aqui quando a gente tem um Full Text Index. A gente cria primeiramente um catálogo e depois a gente pode criar um índice. Quando a gente cria um índice, a gente tem alguns conceitos interessantes. O SQL Server só permite a criação de um text index por tabela, ou seja, ele não permite que você saia criando vários índices em uma determinada tabela. Basicamente, você tem que definir uma chave, que seria uma coluna específica para ser, ou um conjunto de colunas para ser índice para ser chave desse índice. Você tem algum catálogo específico, você pode definir o catálogo default, ou você pode definir a um determinado catálogo que está associado a um file group, quer dizer, a um determinado grupo de arquivos, ou tipo de arquivos que a gente tem dentro da base de dados. E a gente tem também algumas opções aqui que a gente percebe abaixo, né? Essas opções, pessoal, elas basicamente vão analisar alguns critérios. Ela vai analisar como é feito o change tracking, né, que é a atualização, ou seja, você pega o seu banco de dados, o seu índice, e como é feita a atualização desse índice, se ele é automático, se ele é manual ou se ele está desligado. Quer dizer, você simplesmente constrói o índice e não atualiza mais ele, ou você pode ter a opção de atualizar manualmente, você dispara um comando para atualizar esse índice, ou você pode deixar automático. Toda vez que tiver uma mudança nos arquivos que são referenciados pelo índice, ele vai automaticamente fazer a mudança aí na sua estrutura. Basicamente, essa é a ideia de você construir um Full Text Index. E aí você tem a opção também de usar o Full Text Index, claro, ele é necessário, a gente vai fazer o uso dessa ferramenta. Então, a gente tem aqui a criação real, né? A gente passou um template da criação e aqui a gente está criando um Full Text Index sobre uma determinada tabela, num tipo de documento específico, seria uma coluna doc, né? Ou seja, ele está mapeando nessa coluna objetos Word, e aqui a gente diz como é que a gente vai estruturar. Ele vai ser mapeado por uma chave do documento, ele está associado ao catálogo de concursos e basicamente ele está utilizando essa stop list que a gente cadastrou, chamada concursos stop list. Agradecer ao cachorro que está latindo aqui atrás. Tomar mais um gole do meu café, ver se ele para de latir. Então, baseado nessa stop list, vocês sabem, né, ela é uma lista de palavras que não vão ser consideradas aí dentro do nosso índice. E a gente pode utilizar esse índice. Aqui tem um contexto, a gente está usando select, a gente está dizendo que a gente quer considerar essa coluna doc, né, que é a coluna do tipo documento, considerar também qual é o tipo desse documento, e a gente vai fazer um select no conteúdo dessa coluna que tem a palavra banco de dados. Veja que aqui a gente está utilizando o contains. Esse contains vai ver se esse índice ou se essa estrutura de documento ele tem a palavra-chave banco de dados associada a ela. Basicamente essa é a ideia do Full Text Index. Ele vai aí tentar encontrar dentro dos documentos a palavra banco de dados, e ele vai retornar para você uma lista onde tem esses documentos. O senhor falou do Google no início da aula, e o Google ele tem uma intuição, ele tem uma lógica um pouco que a gente chama de lógica difusa, né? Ele não faz uma relação direta entre banco de dados. Se eu escrever bando de dados ou qualquer outra palavra que seja parecida, ele tem um controle de similaridade a isso. São outros algoritmos que o Google implementa, mas a ideia por trás do Full Text Index é justamente essa que a gente está apresentando aqui. Ele vai mapear os documentos, pegar as palavras-chave desses documentos, e aí para cada idioma ele vai apresentar um conjunto de stop words, que aquilo ele não vai analisar. As ferramentas e os algoritmos de busca e Full Text Index mais modernos, eles tentam considerar apenas o radical das palavras. Então, se você tem, por exemplo, uma palavra chamada armazenamento, ele vai considerar
a raiz de armazenamento para palavras como armazenagem, armazeno e qualquer outra variação do verbo. Então a ideia é basicamente essa: você ter aí um full text index que vai contribuir com as suas buscas textuais dentro do seu banco de dados. Ele é basicamente um índice diferente do que a gente está acostumado a ver, e ele vai auxiliar bastante aí, tanto no seu estudo de concurso como na sua prática de banco de dados. Então foi esse aí mais um Periscope de banco de dados, episódio 11. A gente está conseguindo aos trancos e barrancos, inclusive hoje aqui diretamente do Iguatemi. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o Iguatemi. Para quem não é de Brasília, é um excelente shopping. É o shopping que eu costumo dizer que é onde a gente se sente pobre, porque aqui tem altas lojas caríssimas, mas é um shopping que às vezes tem uma palestra ou outra na Livraria Cultura. Hoje é o caso, a minha esposa está lá na Livraria Cultura e eu estou aqui cuidando do Pirraia, que está nessa piscina de bolinhas gigante que tem aqui ao lado. Bom, com essa piscina de bolinha, a gente se despede e agradece aí quem, mesmo com essa ruedeira toda, com esse ruído aqui atrás, ficou até agora assistindo aí mais esse Periscope, né? Bom, queria agradecer. Deu sorte, hein? Caiu o BI, eu só errei, eu não consegui comentar ainda a questão de geoprocessamento. Eu vi a prova, dei uma olhada nas questões e eu espero que, assim, quem comprou o material da gente de estratégia, leu a aula lá de geoprocessamento, acredito que tenha ideia do que pode escrever aí dentro da prova. Aqui eu vou me despedindo, agradeço aí a presença de todos e até a próxima semana, que agora, faça chuva ou faça sol, estaremos aqui neste mesmo horário, ok? Forte abraço para todos, coraçãozinhos, e até semana que vem. Divulguem para os seus amigos. Vamos ver se a gente consegue até o final do ano fazer um Periscope aí com umas 30 pessoas, ok? Até mais, pessoal. Muito obrigado.